Gente, a gente está chegando na nossa hora aqui, a gente sempre espera uns minutinhos, já chegamos no nosso limite. A pergunta é se está todo mundo ouvindo bem aí? Ah, ok. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Vamos fazer, a Grace está lembrando aqui, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar a nossa aula 6. E nessa prece nós vamos aproveitar para vibrar para o nosso irmão, grande irmão, o Papa Francisco, que desencarnou. Não, ele não desencarnou. Ele desencarnou foi o Papa. Então tá. Então vamos fazer a prece para o Papa, que com certeza está sendo bem assistido, mas é importante a gente estar sempre lembrando das pessoas que passam por esse mundo e fazem um trabalho importante. Você quer fazer a prece? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse instante de estarmos aqui juntos, reunidos para um estudo, para um aprendizado, trazendo para a nossa alma um pouco de paz, de harmonia, de crescimento espiritual. Nesse instante, Senhor, levamos o nosso pensamento até o nosso irmão, o Papa Francisco, que desencarnou, e que ele seja recebido, Senhor, pelos bons espíritos, porque foi um grande homem que fez um excelente trabalho à frente da Igreja Católica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, graças a Deus. Muito bom. Antes da gente começar, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Daqui a pouco vai chegar mais gente, e aí a gente vai já dar início aqui, e de vez em quando a gente olha lá, mas todo mundo já sabe qual que é o esquema, né? A gente só avisar pelo chat e a gente abre aqui para todo mundo. Bom, aula 6, a gente terminou aqui na aula passada, nesse slide, né? Mas assim, só para a gente fazer um link com a outra, nós vamos ler o final, que fala, Miramês está falando, né? Já falei que é Miramês, vocês, quem viu a aula gravada, eu coloquei lá uma informação, às vezes eu faço isso, quando eu cito na aula o nome ou uma data que não está, eu não estou assim com a lembrança exata da data, normalmente eu coloco um recorte lá, e eu coloquei o Miramês, João Nunes Maia, quando foi que ele nasceu, aquelas informações mais importantes estão ali. Então, o Miramês, ele é um grande espírito, né? Já está citando lá, inclusive, a historinha dele, eu não vou citar de novo aqui, mas ele fala para a gente de algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, ele vai comentando. Ele comenta e a gente vai aprendendo um pouco mais profundamente. Esse foi o nosso combinado do estudo da doutrina espírita. E nesse slide aqui que nós lemos no final da aula, nós vamos pegar só o finalzinho para dar continuidade, para uma coisa linkar com a outra, porque ele continua falando no próximo slide. Então diz assim, aqui ele está comentando sobre a questão do infinito, né? Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois dessa forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. E vocês lembram quando eu li isso, que eu comentei sobre o Sol, sobre os planetas, sobre a Voyager, né? Então, só para vocês lembrarem da questão aí da compreensão que o homem tem, com toda a tecnologia e ciência que tem hoje, a nossa compreensão é um pingo no oceano, né? É um pingo no oceano. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza. Em geral, os filósofos, quando a gente estuda um pouco das filosofias, em geral, não todas, fala-se muito da questão da natureza, porque a observação da natureza, para quem estuda a filosofia, mais espiritualista, tá? Ela traz muitas respostas e muitas perguntas também.
Então, ele está incitando que a gente comece a olhar mais a natureza, perceber mais as coisas da natureza. E aí, a gente vai para a nossa aula 6, né? Nossa aula 6. E esse material eu mandei no e-mail de todos vocês. Tinha 2 pessoas com um e-mail que não estava funcionando, ela me passou, eu reenviei, e eu preciso saber depois, e vou passar de novo pelo WhatsApp, se alguém ficou sem receber, deve estar com algum problema de e-mail, tá? Então, vamos lá. Então, a gente continua aqui. Aqui agora, no El Miramês, aqui entrou um pedacinho da revista Espírita, de 1862, e é um capítulo muito longo e editado pelo Espírito Galileu. E é o Galileu mesmo, é o grande cientista, o grande astrônomo, né, o grande filósofo Galileu. Ele faz uma colocação interessante, ele diz assim: como aqui terminou o Miramês falando da natureza, né, que ele termina falando que a gente precisa ver cada vez mais, estudar constantemente no grande livro da natureza, aqui o Galileu entra exatamente falando da natureza. A natureza é o trono exterior do poder divino. A esta explicação, soma-se a seguinte: a natureza é o poder efetivo do Criador. No primeiro sentido, a natureza representa o efeito, cuja causa é expressa na segunda expressão. O que o Galileu está dizendo para a gente é assim: olha, a natureza é o trono, é a criatura, vamos dizer assim, aquilo que foi criado, tudo que foi criado, a natureza. E na natureza você vai incluir tudo, vai incluir os seres humanos, vai incluir o princípio espiritual, o nosso espírito, tudo criado por Deus. Tá? Então é isso que o Galileu está dizendo para nós. E que a natureza é o poder efetivo, ou seja, o poder de Deus que a gente consegue perceber e conceber é a própria natureza, é a causa e o efeito, é a própria natureza. E aí ele fala que a gente deve começar pelas lições mais elementares, porque se você olhar para esse parágrafo acima, ele fala de coisa muito grandiosa. E como eu falei no final da aula passada, que a gente, com tudo que nós temos de ciência, tecnologia, filosofia, tudo isso, a gente entende um pingo no oceano, e aí ele vai e fala da natureza como um todo, aí ele vem e volta a dizer, olha, que a gente deve começar pelas lições mais elementares, que nos desperta o coração, primeiramente, para a luz do entendimento. Então, o que o Galileu está colocando aqui é que não é que a gente não deve questionar, buscar, isso está dentro do ser humano, dentro do próprio espírito, o desejo de saber. Mas tem que saber a capacidade que nós temos, onde nós estamos, pé no chão, para saber o que é mais importante, o que é prioritário. Porque se a pessoa não definir na vida algumas prioridades, ela vai começar a perseguir coisas que estão tão além, e ela vai se frustrar na vida, talvez depois de viver muito, vai se frustrar, e não fez, às vezes, as coisas que é mais prioritário. É isso que ele está colocando. E, de novo, interrompam quando quiser. Tá? Aqui volta para o Miramês. De novo a pergunta, infinito. Querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. O que esses espíritos, que já são muito evoluídos, estão chamando a atenção, é para uma coisa que nem eles sabem ainda. É como se dissesse assim, olha, nós que estamos aqui num nível muito mais evoluído, nós também não sabemos sobre isso. Isso aí é uma coisa muito lá na frente. É isso que ele está querendo dizer. Então a gente pode questionar, porque a nossa condição de ser humano é ser questionadores. E esse direito de ser questionador é uma coisa muito bonita, porque a gente pode questionar coisas que, como eles estão falando aqui, a gente não vai saber disso tão cedo. São milhões de encarnações para entender. Mas a cabeça questiona do mesmo jeito, então tudo bem. Mas ele fala, mas cuidado, foca naquilo que é mais prioritário. E ele diz assim, então, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual. Então ele está falando assim, olha, a primeira coisa, a gente tem que trabalhar na nossa educação espiritual, que é a questão moral e a questão intelectual, de inteligência, né? Então, se nós fazemos isso, nós estamos perdendo tempo e andando nas perigosas e escuras estradas da ignorância, porque nós vamos ficar numa estrada da ignorância.
porque tem conhecimento que não está disponível para nós, nem hoje, nem amanhã e talvez muito na frente. Vocês vão entender uma coisa. Como nós estamos estudando o primeiro livro do Livro dos Espíritos, que vai falar de Deus, da criação, tudo isso, e eu sei que aqui no curso tem algumas pessoas que não é espírita, que não estudou profundamente espiritismo, vai até perceber que tem umas coisas interessantes, eu não sabia disso, não sei o quê. Mas, na verdade, esse capítulo ele é muito obscuro para nós. A gente vai perceber que toca em pontos que eles mesmos dizem, olha, não tem essa informação, isso não é ainda possível saber, porque nem eles, muitas coisas eles também não sabem. Né? Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. O que ele está dizendo para nós? Isso é uma reflexão. Essa frase é uma reflexão. Tipo dizendo assim, olha, quem somente dá prioridade para a intelectualidade, que é o conhecimento das coisas externas, que precisa ter, mas só dá importância a isso e não se importa com o conhecimento de si mesmo, né? Ele desconhece a porta da felicidade. Porque a porta da felicidade não está na intelectualidade, no conhecimento das coisas externas, que são importantes, mas a felicidade está num nível diferente, né? É o conhecimento de si mesmo. Cada espírito, e por quê? Que é o conhecimento de si mesmo que abre o caminho da felicidade. Quem acha que sabe ou sabe, quem pode dizer alguma coisa? Essa reflexão. Mas espera, se eu posso conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas, por que a verdadeira porta da felicidade não está exatamente nesse caminho, está no conhecimento de si mesmo? Quem dá um chute aí pra gente? O que vier na cabeça, gente, fique à vontade, não tem que se preocupar aqui em acertar ou errar, não, é o que eu acho e falei, ponto, não tem problema. Enquanto vocês pensam, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Vamos pegar essa frase e vamos entrar um pouquinho mais dentro dela. Quer ver? Vai ficar fácil. Então a questão é por que o conhecimento de si mesmo, né? Como é que você vai em direção, né? Se a gente pode falar isso, porque não existe esse em direção A, encontro A, não é assim que funciona, mas vamos pensar assim para ficar didaticamente fácil de compreender. Como é que você sabe que você está em direção a algum melhor, a felicidade, a uma harmonia, uma paz, ou o que seja? Sem se você se conhecer, é impossível. Porque o conhecimento de nós mesmos vai abrir portas dentro de nós sobre todas as nossas fragilidades e as nossas potências. Então, se você conhece a você mesmo e você conhece as suas fragilidades e as suas potências, você vai trabalhar com isso em busca de quê? De paz, de harmonia, de virtudes, de felicidade. Pode falar, a Grace quer comentar. O Sócrates já dizia lá, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, preciso primeiro a gente fazer essa análise com bastante honestidade, com bastante criticidade, né? Porque, via de regra, a gente passa muita mão na nossa própria cabeça, né? É preciso que a gente faça se olhe de frente mesmo e perceba quem nós somos, o que estamos fazendo de nossa vida, com bastante honestidade, porque assim, a partir do momento que nós realmente nos conhecermos, nós teremos oportunidade de nos corrigir as nossas falhas, né? Observar, porque senão, se a gente ficar procurando mil coisas externas a nós, esquecer de nós mesmos, né? Como que nós iremos melhorar, né? Exatamente. A gente precisa ser bastante bem, assim. É uma questão mesmo, né? A irmã Sidufo, ela dá uma sugestão muito bacana, que eu gosto de falar isso, porque me lembra muito das minhas aulas de física, quando eu dava aula. Ela fala que nós devemos
procurar conhecer o nosso homem velho. Ela sugere que nós devemos sair de nós mesmos, né? Me lembra muitas aulas de física. Maurício, que é engenheiro, ele vai lembrar bem que quando fala assim, quando vai definir um fenômeno físico, fala assim, considere o observador, aí tem aquele olhinho assim, olhando de cima para o fenômeno físico, né? Então, eu sempre penso nisso, nós devemos sair de nós mesmos e olhar para nós mesmos, né? As nossas atitudes, as nossas ações, nossas reações diante das coisas da vida, né? E com isso a gente tem oportunidade, quando toda vez que a gente escorrega, pisa na bola, a gente volta, pede desculpa, reconhece, e também, outra coisa, reconhece também aquilo que nós estamos acertando, né? É muito importante. Aí você consegue planejar mudanças, transformações. É muito importante, que às vezes dá a impressão que a gente sempre quer só puxar o tapete, né, para reconhecer as falhas, mas os espíritos nos orientam sempre isso, que nós devemos celebrar as nossas pequenas conquistas. Isso. Se não tivermos grandes conquistas, que sejam pequenas conquistas que a gente tem de melhora interior, de humildade, de voltar atrás, de reparar, de reconhecer quando a gente erra, nós devemos celebrar isso também como coisa positiva. É tão bom olhar para a gente e falar, poxa, eu já não sou mais aquela que eu era um mês, um ano, uma semana atrás, né? Então, por isso a importância de nós procurarmos conhecer a nós mesmos. Veja só, o que ele está falando na outra frase aqui, como é incrível. Olha como uma coisa completa a outra e esclarece e dá muito mais uma dimensão de grandeza. Cada espírito é um mundo. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura. Pronto. Daí você já se posiciona. Você, como espírito, é um mundo, é um universo em miniatura. Até se você falar fisicamente, o corpo também é um universo em miniatura, a gente sabe disso. Onde mora Deus e vibram todas as suas leis. Como é isso? Onde mora Deus e vibram todas as suas leis. Como é que isso funciona? Em ação compatível com o tamanho da individualidade. Em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Opa! Aqui foi mais profundo, como diz o outro, é o filósofo, né? Mais filosófico, mas olha que coisa linda está falando aqui para nós. Todo mundo, sem exceção, é um mundo, é um universo em miniatura, e Deus mora em cada um. Centelha divina. Exato. Quando nós somos criados, princípio espiritual, princípio material, e quando nós nos tornamos espíritos, a centelha divina, ou uma faísca de Deus, ou como a gente quiser falar, está em nós. Lá na consciência foi colocado o quê? As leis, e vibram todas as suas leis. Está na nossa consciência. A questão é que isso vai vibrar, nós vamos aprender, nós vamos cumprir, nós vamos evoluir com o tempo. Então, existem lá as leis, Deus está morando dentro de nós por essas leis que ele colocou, pela centelha divina que ele colocou lá. Agora, a ação é compatível com o tamanho da individualidade de cada um. Então, vai depender. Então, se você tem um Francisco de Assis, se você tem um Jesus, se você tem um outros qualquer aqui nesse mundo, né, que é de espíritos de prova e expiação, está lá, mas não está sendo usado, não está usando todo o potencial que tem. Esse é o ponto, né? Esse é o processo de desenvolvimento que nós precisamos compreender. Depende da potencialidade que nós estamos desenvolvendo. E a gente precisa entender o infinito da criação, entendendo o infinito da alma. E o processo de evolução, sempre vamos pensar nisso, não tem a ver com tempo. O tempo é uma coisa do ser humano, homem, encarnado, né? E também um pouco nos desencarnados, dependendo do nível que a pessoa está. Mas é uma questão de tempo para nós, mas a evolução não é uma questão de tempo, é um processo.
São as circunstâncias que vão acontecendo e vão te levando, né? Mas você precisa despertar dentro de você o que já está lá. Esses dias eu estava vendo um estudo, que eu estou precisando preparar um material, e ele fala, isso é muito falado no meio espírita, que é uma descoberta, não é uma descoberta, é uma pesquisa antiga de um cientista, que ele fala do cérebro trino. O espiritismo usa a palavra triuno, porque é 3 em 1, então triuno. E ele estava falando assim das 3, como se fossem 3 andares, 3 pavimentos dentro do cérebro físico, né? Que é a parte de baixo, a do meio e a frontal. Ele fala, de baixo é o primeiro que desenvolveu, depois do meio e o frontal é o último. Eu vou só resumir aqui, porque isso aqui dá uma conversa longa, mas ele fala assim, nós estamos no nível que nós estamos usando a parte de baixo e um pouquinho da parte do meio. Que isso vai ser desenvolvido ao longo dos milhares, dos milhões de anos. A parte frontal é a parte que tem a potência divina. A potência divina na sua carga que pode ter. Que vai levar milhões de anos para nós aprendermos a usar. Então, vocês têm condição de imaginar, quando a gente olha essa frase que está aqui embaixo, e esse estudo que a espiritualidade e alguns trabalhadores do movimento espírita fazem, de qual o tamanho da potência que nós temos dentro de nós. Está dentro de nós, não vai acontecer, está dentro de nós. Só que a gente é responsável por trabalhar isso e desenvolver isso, no nosso processo de crescimento e evolução. Continuando. A suprema majestade do universo é, por dignidade própria, o inconcebível e o incomparável. Não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito. Então, é assim, se você falar que Deus é infinito, é uma medida. O finito é uma medida, mas o infinito também é uma medida. Você não pode dizer que Deus é infinito, né? Ele é inconcebível pela nossa condição e incomparável. Não dá para medir, não dá para conceber ainda, né? Nem para nós e nem para níveis de espírito ainda muito evoluídos não conseguem ainda conceber isso. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente ele conhece a si mesmo. Pronto, aqui já colocou uma trava, né? Somente ele conhece a si mesmo significa o quê? Nem espíritos puros, nem espíritos extremamente evoluídos, nem espíritos crísticos não conhecem a Deus. Sente Deus. O poder de Deus, sim, porque eu acabei de falar. Em nós está o poder que Deus colocou à nossa disposição, que é imenso. E Jesus disse isso, vós podeis fazer o que faço e mais do que eu faço. Por quê? Porque tem um poder lá dentro. Mas isso nós temos que desenvolver. Você quer falar? A Grace quer falar. Gente, para hoje, para você ter ideia como que a coisa é assim grande, como nós estamos assim, é difícil de ter uma compreensão. Estava ouvindo, assistindo uma palestra falando que o Chico, ele falava que ele tinha uma grande dificuldade para poder entrar em contato, muitas vezes com o Emmanuel, que ele tinha que fazer um esforço enorme para subir a vibração dele, e o Emmanuel, ao mesmo tempo, tinha que descer também bastante para poder eles equipararem ali, né? E olha, falando do Chico, né? Então, imagine nós, como que nós vamos compreender Deus. Então, espírito já mais evoluído do que nós, como o Emmanuel, né, tinha dificuldade, às vezes, porque o Chico aqui encarnado, né, com toda a vibração no corpo físico, e o Chico falava que ele tinha que fazer um esforço para ele acender a vibração dele, né, e o Emmanuel, de onde estava, tinha que também abaixar a vibração, não abaixar a vibração, a sintonia, eles tinham que se encontrar no meio do caminho. Então, seria muita pretensão nossa querer entender Deus dessa forma, ou ter algum tipo de medida, né, para Deus. A nossa
simplesmente nós não temos condição de ter essa compreensão. Então, a nossa evolução ou despertar é gradativa em todas as circunstâncias. Então, quando fala nossa evolução ou despertar, você entende que é uma coisa que está dependendo da outra, é verdade. Você começa a evoluir quando você desperta. E se você está evoluindo, você já está despertando. Então, uma coisa está amarrada à outra. E ela é gradativa, não é de uma vez só. Um milagre. Existem algumas religiões que falam da graça, né, que aí já evoluiu tudo de uma vez, foi para o céu. Não, no Espiritismo não funciona assim. É um processo de aprendizado. Né? O saber sobre o Senhor, quer dizer, sobre Deus, nos vem pela força do progresso que nos entrega pelas mãos do tempo. Vamos lá. Continua o Miramês falando de Deus e o infinito. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos, com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus e, se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Então, existem muitos caminhos, né, para a gente começar a aprender um monte de coisa. Agora mesmo nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando as perguntas, as respostas, os comentários. Isso é um aprendizado. Isso é importante para nós. Mas a gente sempre fala, eu e Grace, em algumas situações, alguns cursos, aqui já tivemos cursos que a gente falou sobre isso, sobre forma e essência. A forma é aquele que ele fala lá, você conhece as coisas exteriores, a intelectualidade, tudo isso, mas se você não fizer nada dentro de você, você não trabalhou a essência. Isso é fundamental. Então, por isso que ele está falando aqui, entra na escola do amor. Escola do amor não é teoria, tem teoria, mas o principal é prática, né? É prática. Usamos de todos os meios disponíveis para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião, quer dizer, sempre o homem quer saber, que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós. Compreende que é uma coisa interessante. A gente não pode dizer para as pessoas, não, você não tem que se preocupar com a ciência, com a filosofia, não tem que estudar. Não, tem que estudar. Tem que estudar. Mas, se a pessoa esquecer que tem um vínculo de amor entre nós e Deus, e ele também não buscar isso dentro dele, que está lá dentro, ele vai ficar como se fosse uma árvore que tem muitos ramos, muitas folhas bonitas, mas não tem fruto. Então não dá para fazer uma coisa sem a outra. E a gente quando olha a árvore de evolução do Espiritismo, você vai perceber isso claramente, que nós vamos estudar isso depois, que mostra os níveis de espíritos, né, de benevolente, de sabedoria, os sábios, e aí a gente vai entender. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a ele atribuímos, ou diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque ele é a essência incomparável. Então, assim, a gente fala, né, os atributos divinos, a gente estuda isso no Espiritismo. Perfeição, uno, né, imaterial. A gente vai colocando um monte de qualidades e ele fala assim, mas todas elas não significam nada, porque a gente não tem ideia do que realmente é e vai ficar muito tempo sem saber. A gente tem que sentir. Então, como o conhecimento divino ficou claro para nós aqui, que é algo que nem espíritos de um nível muito superior têm, então a gente não pode dizer para as pessoas, mas espere, e como é que a gente alcança um pouco desse Deus dentro de nós? Aí ele fala, não é pelo conhecimento, é pelo amor, é pelo servir. Por isso Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo. Que esse é o caminho para nós. O caminho do conhecimento não é o caminho para chegar a Deus. O nosso caminho para chegar a Deus é pelo amor. O conhecimento é fundamental, porque se você não tiver ele também, você trava a sua evolução. Mas você chega a Deus pelo amor, com a simplicidade, você chega a Deus. É isso que o Miramês está querendo mostrar para nós aqui. Muito bem. E tem alguns comentários gerais. Vamos ver aqui.
Ó, na Revista Espírita de 1862, Dissertações de Galileu. Então ele vai falar para nós assim, ó, o primeiro princípio na qual se constituirá as bases sólidas de todo estudo do universo é a causa primária. Então ele está falando assim, é o grande e soberano poder que deu vida aos mundos e aos seres. Então ele está dizendo para nós assim, qual que é o primeiro ponto mais importante? É o princípio, é como tudo começou. Você vai falar de Big Bang, você vai falar da estrela, você vai falar do universo, você vai falar das nebulosas, dos movimentos de temperatura, você vai falar de tudo isso. Mas no final da história, o começo não tem. Ah, o começo foi o Big Bang. Não, não é, já sabe que não é. Tem alguma coisa antes disso. E o que é antes? O que é antes? O que é antes? Então, assim, até a gente falar houve um início, a gente não pode dizer. A gente não pode dizer. É muito difícil a gente falar isso, né? Porque está totalmente fora do nosso conhecimento. Se você falar na palavra infinito, então vamos dizer assim, o universo é infinito. É complicado compreender isso. Significa que não tem fim? Nunca. É infinito. Mas e se você falar que o universo é finito? É mais complicado ainda. Pensa nas duas coisas. Um universo finito significa que ele tem um fim. Se ele tem um fim, e aqui que acabou o universo, e o que tem depois? Percebe que a nossa mente não tem, olha que incrível, a nossa mente ela consegue até questionar, mas dependendo do questionamento é tão absurdo que a resposta te dá um nó. Pera, se o universo é finito, ele chega num ponto. E quando chegar no ponto, o que tem depois? Bom, tem que ter alguma coisa, então não é finito. E se ele é infinito, como você entende isso? A gente não entende. Só para entender que coisas até materiais, porque nós estamos falando de coisas materiais, tá? O universo é uma coisa material. Só falando de coisa material e dois conceitos, finito e infinito, tanto um quanto o outro, a nossa mente não comporta a compreensão. Porque a nossa mente ainda é uma mente de espíritos ainda inferiores. E vou dizer mais, para compreender isso, mentes muito maiores ainda não compreendem. Isso está claro aqui nas mensagens. Está claro nas mensagens. E por isso eu falei no começo e estou falando de novo. Esse capítulo de Deus, que vai ter a criação, vai ter tudo isso, é o capítulo que tem muita obscuridade para o nosso conforto e o nosso deleite. Não tem. Não tem. Porque está sondando coisas e que eles deixam bem claro. O Espiritismo é assim que olha. Né? Ah, não, Deus está no céu bonitinho com um trono, com um livrinho. Não, não tem nada disso. Não existe isso. Ele deixa bem claro aqui, ó, quando ele fala aqui, precisamos combater a orgulhosa pretensão de manter os olhos abertos diante do sol, sem logo ficarmos cegos diante do esplendor do Criador. Então, é muita luz, como diz o outro, é muita luz para os nossos olhos. A gente não tem e não teremos em um bom tempo. Ou seja, cuida do fubá, cuida do milho e deixa a comida mais nobre para quem está em condições. O primeiro princípio para o estudo do universo é crer em Deus e amá-lo. E com isso, humildemente por nossos esforços, poderemos compreender. Entendeu o que ele fala aqui, o que eu acabei de falar lá em cima? Esse é o caminho. Então é interessante questionar, é interessante buscar a resposta, e nós estamos tendo aqui. Mas vocês percebem que toda a resposta que vem é uma resposta que te coloca numa outra interrogação, mas que a sua mente não está preparada para compreender. Então, vamos amar a Deus, vamos estudar as coisas do universo e, humildemente, por muito esforço, a gente vai compreendendo aos poucos. Ontem, né, gente, nós chegamos de viagem, aí eu até estava comentando com a Camila aqui no início da aula, que eu peguei o livro dos Espíritos e comecei a ler um pouquinho antes de dormir. E aí, exatamente, lendo sobre Deus, aí eu comecei a fazer uma reflexão, falando, poxa, às vezes a gente pensa assim, eu, na minha pequenez aqui, pensando, né? Que pretensão a minha, assim, falar com Deus, pensando assim, acho que eu não sei nem como me expressar, como que é essa minha ideia de eu falar com Deus, ou achar que Deus
se dirigindo a mim de alguma forma, né? Esses pensamentos bobos, né? Mas aí, então, a conclusão que eu cheguei é que realmente eu não vou entender como seria ter uma conversa com Deus, mas certamente ele, sim, ele vai saber, ele sabe nos tratar, comunicar de alguma forma conosco, né? Então, é isso. Quando a gente começa a pensar muito, você pensa assim, nos bons espíritos, amigos, nós vamos até estudar, conforme ela falou, na classificação de benevolente, os nossos anjos da guarda, dá para a gente ter uma percepção. Mas pensar em Deus, gente, é tão grande que é difícil da gente entender, né? Mas vamos entender, olha só que coisa interessante, vamos na lógica. Eu gosto muito de lógica, vamos na lógica. Se você, para ter mais contato com Deus, você precisasse conhecê-lo mais, compreendê-lo mais, como fariam aquelas pessoas que não têm acesso à cultura, ao conhecimento, mas que são pessoas humildes no sentido de ser muito boas, que ajudam, que têm um bom coração, né? E que têm uma fé muito grande? Percebe como as coisas são corretas? Percebe que o caminho que ele fala aqui, o primeiro princípio é crer em Deus, que existe um Deus, e amá-lo. É fé. É fé. Aqui você tem a fé que não é a fé raciocinada. A fé raciocinada do Espiritismo, ela tem uma amplitude. Essa fé aqui é uma fé que você tem, que você acredita, que você sente dentro de você, é um sentir. Então, com Deus, não é o conhecimento, com Deus é o sentir. E o sentir é que te coloca numa escala de evolução maior. Depois vem a sabedoria, aí sim, o conhecimento precisa depois. Mas no começo, não é o conhecimento a régua. A régua é o sentir, é a fé em Deus e amar. E amar a Deus, como é que você faz? Bom, além de você fazer todo o seu contato com o divino, as preces, amar a Deus é ir no próximo. É através do próximo, é sempre através do próximo. É assim que Jesus ensinou. Ok. Pensamento aí. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Só um minutinho. Não. Ok, então vamos lá. Aí vem uma pergunta um pouco diferente, mas é de maio, né? De 1866. Deus está em toda parte. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e menores pensamentos de cada indivíduo? Essa pergunta é bem complexa, porque você tem duas coisas aí. Você tem um questionamento, por que Deus, com tudo isso, ele vai se envolver com uma pessoa específica, com um probleminha específico de alguém? O probleminha específico de alguém é de alguém. E para esse alguém não é um probleminha específico, é um problema que faz sofrer ou passa dificuldade, pode ser muitas coisas. Quem já viu aquele filme, A Cabana, onde tem ali Deus, Jesus e ali é representado a Trindade, o Espírito Santo, e tem um rapaz, não sei se vocês viram. A maioria das pessoas já viu, quem não viu deve ver, que é muito bonito. Ali é exatamente isso aqui. Tem uma hora que o rapaz está conversando com Deus, que é protagonizado por uma senhora, uma artista excelente, e Deus fala, não, você é especial para mim, não sei o quê, fala com ele, né? Aí ele cita não sei o quê, não, mas ele é especial. Aí o rapaz pergunta para Deus assim, mas tem alguém que não é especial? Ele falou assim, não, todos são especiais, todos são especiais. Todos os problemas, todas as dificuldades são importantes para mim. Eu me preocupo em todos os sentidos com as pessoas. É isso que está dizendo, né? Então vamos ver. Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são circunscritos e limitados, e por isso o configura circunscrito e limitado, como eles mesmos. Dele faz uma imagem à sua semelhança.
a sua imagem. Então, já viu? Feito a imagem e semelhança de Deus, não tem nada disso também. O movimento no Espiritismo não é assim que funciona. Olha, agora vamos explicar aqui por que Deus tem a capacidade de não é se preocupar, a gente usa as palavras que a gente conhece, né? Até isso é difícil, né? Mas é ele se envolver, né? Amar a todos nos mínimos detalhes. Aí ele fala, através do fluido perispiritual, os espíritos, primeiro começa a falar de nós, espíritos, penetram em toda parte, auscultam o nosso pensamento, veem e agem à distância. Então, ele está dizendo sobre nós desencarnados com um certo nível de evolução. A gente pode entrar em qualquer lugar, nada nos atrapalha. E a gente consegue ver os pensamentos das pessoas e podemos agir à distância. É esse fluido, chegado a um certo grau de depuração, um nível bem evoluído, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. O que é o dom da ubiquidade? É você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Basta um raio de seu pensamento dirigido para diversos pontos para que eles possam aí manifestar sua presença simultânea. Tem a história de Eurípides, mas eu vou falar a história de Jesus. Pensa em Jesus. Então, Jesus manda os seus discípulos levar o evangelho, reúne todos, fala, vou separar vocês em duplas, várias duplas. Você com fulano, e fala com eles, olha, vocês vão falar para eles, vocês vão curar os cegos, os leprosos, não sei o que, vocês vão fazer tudo isso. E eles ficam com interrogação, né? Mas como assim, como nós vamos fazer tudo isso? Nós não temos capacidade, nós não temos esse poder. Aí Jesus fala, eu vou conceder o poder a vocês. E vocês vão fazer. E eu vou estar lá com vocês. Em lugares diferentes, ele vai estar lá para todos esses. E quando vocês voltarem, o poder volta para mim. Mas um dia vocês também terão esse poder. Mas o que é mais interessante é que tem uma passagem do livro de Maria, de Nazaré, que Jesus fala para os essênios. Oi, meu amor. Estou pensando. Tá que você quer falar? Ele fala para os essênios que ele tem a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, consciente, em todos eles consciente. Tem noção do que é isso? É isso que ele está falando aqui. A capacidade espiritual de um nível desse espírito é de poder estar em todos os lugares, independente de distância, consciente e trabalhando e fazendo o que tem que ser feito. Tá bom, isso é Jesus. Mas e Deus, então? Aí, isso aqui é só para mostrar a diferença e dar uma ideia sobre a questão de Deus. Esse é o ponto. Se você pensar em Deus, pensa em Deus, então, com o seu fluido que ele emana no universo, que é material, hein? Porque é uma manifestação divina. Mas esse fluido, se imagina como funcionasse uma rede no universo todo, que pegasse todos os seres viventes e os espíritos e os princípios espirituais desses seres viventes, e ele soubesse cada detalhe da vida de todo mundo. Daí, quando a gente fala isso, fica mais fácil a gente conceber a grandiosidade, a complexidade e o tamanho de Deus e pensar, realmente, isso é complexo demais para nós. Eu queria saber, antes da gente seguir, a gente tem uns minutos, se alguém tem dúvida, se alguém tem pergunta, está na hora de vocês falarem, perguntarem, porque o assunto não é simples, ele é complexo, ele não se esgota, a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente não vai chegar a muitas conclusões que as pessoas podem pensar que a gente vai chegar, não vai. É tudo isso que vocês estão vendo, mas algumas informações são bonitas. Mas como que Deus age, então? A gente explicou aqui, através dessa questão do fluido, como se fosse uma teia universal. Isso, em geral, as pessoas não sabem, né? E isso é grandioso demais. Gente, fica à vontade, eu sair daqui, para vocês perguntarem dúvidas. Deixa eu fechar um pouco aqui. Quem for falar? Oi, Goiás. Opa, Maurício, por favor.
Dúvidas é tudo que eu tenho hoje, depois de uma... Vou falar uma coisa, eu também. Quem dera a gente entendesse tudo, né? A gente pensa, dá até um nó na cabeça. Né? Esse capítulo, essa parte primeira é o nome mesmo. Vamos lá. Bastante. Eu já li por algumas vezes esse começo do Livro dos Espíritos, e sempre que volto nisso, as dúvidas sempre aumentam. Eu comecei a imaginar da seguinte maneira o meu acesso a Deus, como ele está além da minha imaginação. Eu vou através das escalas. Eu converso com o meu anjo da guarda, que vai levando até os superiores, até chegar nos celestes, nos assessores do Pai Maior. Porque é uma forma de eu ter um retorno de alguém que está mais próximo e consigo me dialogar com ele nos desdobramentos, nos trabalhos, e procurando, através do amor, chegar um pouquinho mais perto dele. Mas é inimaginável chegar nessa centelha divina sendo um reles mortal aqui. Não tenho nem ideia de como isso poderia um dia acontecer. Maurício, vamos pensar da sua forma, que faz um sentido, é lógico, mas vamos esquecer um pouco a lógica e a forma. Se você pensar que um espírito evoluído, o mais evoluído que a gente conheceu, Jesus, que a gente tem notícia, informação do meio espírita e tudo mais, ele pode estar em vários lugares, consciente, fazendo as coisas, totalmente consciente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso já dá um nó na nossa cabeça. Se você pensar em Deus, que isso é natural, porque ele tem uma capacidade fluídica, estou usando esse nome, gente, porque é a palavra que eu acho que se adequa mais, em que ele consegue saber detalhes de tudo, de todos, em qualquer lugar do universo, e acionar e agir através das suas leis. Eu entendo perfeitamente o processo dos intermediários que nos ajudam, anjo da guarda, porque isso tudo faz parte de um processo de seguir a vida dos seres e ajudar a nossa evolução. Os nossos protetores, os anjos guardiões, os espíritos mais evoluídos, o próprio Jesus que trouxe o Evangelho, trouxe toda a informação que a gente precisa para evoluir. Mas eu entendo que Deus é acessível para todo mundo. Para todo mundo. E esse acessível é só a gente seguir pelo caminho do amor e vai ser acessível. Porque se assim não fosse, não faria muito sentido para mim pensar em algo tão poderoso. Agora eu vou olhar o outro lado, que é assombroso, mas vou olhar o outro lado. Um ser deste não tem capacidade de saber tudo que eu penso, que eu estou sofrendo, que eu não estou, e que eu preciso de ajuda, e que a ajuda não é agora, é depois, vai ser amanhã ou não vai, ou nessa vida não vai ter ajuda. Tudo isso, detalhe, sabe tudo. E tem capacidade de agir e até acionar, de uma certa forma, algum tipo de ajuda por essa rede, por essa teia, por não sei, sabe? Por esse amor imenso a qualquer um. É óbvio, entendo perfeitamente o que você fala, porque é assim que a gente funciona. A gente faz prece para Maria, a gente faz prece para o Anjo da Guarda, e está certinho. É uma conexão. Mas eu sinto que a conexão divina está sobre todos. Não importa o nível espiritual. Está sobre Jesus, está sobre mim, está sobre você, está sobre todos os espíritos, independente. Então, quando eu falei na aula passada, não é não tem nada que foge, escapa a essa atenção, a esse amor divino. Nada. Nem o espírito evoluído, nem o Jesus, nem o cruel, nem o mal, nem o assassino, nem nada. Todos estão debaixo. Mas cada um, aí volta naquilo que estava escrito lá atrás, cada um compatível com a sua capacidade de individualidade. Esse acionar. E eu sinto que quanto mais você evolui, a nível de fé, de amor,
você vai cada vez mais fortalecendo essa ligação com Deus, com o divino. Isso pode ser através de toda a espiritualidade, do anjo da guarda, que é óbvio, claro, mas eu sempre vejo assim, o anjo da guarda é como se fosse um espírito, na minha cabeça, mais evoluído, mas não tão evoluído, que a gente, no nível que a gente está, a gente não merece tão, mas mais evoluído, que é como se fosse um administrador ao teu lado, te ajudando, te intuindo. É um trabalho, eu não vou chamar burocrático, mas é como se fosse um trabalho administrativo, entende? É um trabalho administrativo. Mas Deus não, Deus é o amor puro, fluindo para todo mundo, basta que a gente olhe para ele e fale, eu gostaria de ter esse amor comigo e fazer alguma coisa por isso. Então, eu acho que tem duas coisas. No nosso nível evolutivo, que é precário, talvez a gente não tenha desenvolvido ainda essa potência, ou nem começado a desenvolver essa potência desse contato com o divino nesse nível. Mas, mesmo assim, eu acredito que ele, em momentos da vida, nos toca. E, às vezes, é uma emoção tão forte, tão forte, tão forte, que a gente fica engasgado, né? E isso é um toque do amor divino, um pequeno toque. E a gente não pode olhar para o sol, senão ele seca. É isso que eu penso. É um pensamento meu, né? Um pensamento meu. Não sei. Gente, quem mais aí? Como vocês sentem Deus no dia a dia, no impacto, né? Como que é sentir Deus, né? Primeira coisa é dar espaço para isso, né? Porque a nossa vida, às vezes, é tão atribulada, é tão corrida, às vezes tem sofrimento demais, às vezes tem muita dificuldade, e a gente vive num torvelinho tão acelerado que a gente não abre espaço. E para Deus tem que ter espaço, né? Porque o seu amor existe, e ele está ali, está dentro da gente, está tudo aqui. Mas se a gente não antenar com isso, não vai captar as potências, os hertz, vamos falar assim, né, que a gente precisa. Bom, eu sinto que é agradecer todo dia que a gente acorda, né, por mais um dia de vida, por exemplo. E a gente comparar, tem tanta gente aí passando por grandes necessidades, e a gente ter uma vida, assim, de sucesso e com muita saúde, inclusive. Gente aí com inúmeros problemas, né, físicos aí, mentais hoje, o que está pegando bastante até. Então, simplesmente a gente ter o dom de estar sentindo essa diferença comparado a outras pessoas, isso aí já é o sentir de Deus para mim, sabe? Nicolete, você falou uma coisa interessante. O hábito não costuma ser coisa muito boa, no sentido que a gente vira rotina, no sentido de vício, mas o hábito precisa ser desenvolvido em alguns aspectos para ele gerar coisas positivas. Por exemplo, o hábito de orar ao acordar, ao dormir, o hábito de ser grato. Aí você desenvolve a gratidão. O hábito de orar de manhã à noite, que é um hábito, aquilo você tem que fazer com que aquilo migre para um ponto de conexão. Então, é aquilo que você falou, você faz uma prece de manhã, você sabe se você fez alguma conexão ou não, todo mundo sabe. Foi só uma prece, é um hábito? Ok, tá bom, já é um bom caminho. Mas a conexão é uma coisa que você vai sentir, com certeza. E se você consegue fazer isso ao dormir, ao acordar, antes das refeições, e toda vez que você faz, você percebe que tem algum sentimento envolvido, é conexão com o amor divino. Isso é muito bonito. Essa questão de gratidão é algo assim que a gente vai desenvolvendo e passa a fazer parte da vida da gente, né? Acho que eu já comentei com vocês que às vezes de madrugada a gente acorda por algum motivo, beber uma água ou ir ao banheiro, aí a gente já vira um para o outro, automaticamente fala, hora da gratidão. Vamos aproveitar, de madrugada, hora da gratidão. Ou então no meio do dia, né? Às vezes chega de viagem, quando a gente abre a porta da casa da gente, né? Como é bom aquela sensação de paz, você ter o seu lugar, né? Turbulência da vida que é, né? Então, esse sentimento de gratidão
é algo que acalma, que eleva. Acho que nesse momento a gente não precisa o tempo todo estar Pai Nosso, Ave Maria. Não, mas esse estado de prece, esse sentimento de gratidão à vida por tudo, por tudo. O Nicolete acabou de falar, de a gente levantar, de andar, sabe, de estarmos aqui, de receber e poder doar um sorriso sincero. Tem pessoas que às vezes estão tão sofridas que não conseguem dar e nem receber, né? Amor, carinho, afetividade, né? Então, tudo isso é motivo de nós sermos gratos. Então, existindo essa gratidão, é a nossa ponte que nós vamos ligar, poder a espiritualidade e chega a Deus. Nós que não conseguimos chegar muitas vezes, mas Ele está conosco o tempo inteiro. Ele é nosso Pai, nosso Criador, né? Então, certamente, Ele está conosco em todos os momentos da vida, né? Então, basta a gente fazer essa conexão, né? Em tudo. Gente, olha só. Sim. Usa a imaginação. Às vezes a gente precisa, nós seres inferiores, às vezes a gente precisa usar uma imaginação muito boa para entender um pouco as coisas. Imagina o amor divino como algo que a gente não consegue entender ainda. O amor é uma coisa que a gente entende num nível, né, de paixão, de contato físico, de ajudar o próximo. Tem vários segmentos que a gente pode definir assim, isso está tudo dentro do amor, um monte de caixinha. Mas quando você pensar em amor divino, você vai pensar, é o nível mais alto que existe. E quando você fala é o nível mais alto que existe, você já pôs uma medida, mas não tem medida para o amor divino. Não tem, é uma coisa inconcebível. Agora, você imagina que esse amor que é inconcebível, que é uma coisa assim, está por todos os cantos, está em torno de nós, está em todos os lugares, captando e doando, sempre, intuindo todo o processo, intuindo a espiritualidade para trabalhar como a gente. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou encarnado, mas tem uns espíritos que tomam conta de mim, me ajudam. Não, mas todo mundo está envolvido no mesmo negócio de progresso, de evolução. Está todo mundo na mesma caminhada, uns um pouco mais, um pouco menos, mas o amor está para todos, no nível lá em cima. Mas se você tiver um pouco desse amor para você, isso pode ser muito forte para a nossa capacidade, pode ser muito difícil para nós. Muito difícil. A gente não tem essa condição de captar nesse nível. Então, o que nós vamos captar? Nós vamos captar um nível de amor que a gente suporta. Lembra que eu falei do cérebro triuno? O frontal? Então, eles dizem assim, que no frontal, está falando de cérebro, hein? Coisa física. Existe, aí fala da mente, cérebro e mente. Da mente, existe um potencial de inconcebível poder que vai ser desenvolvido, vai que vai, aí não tem tempo para isso, milhões, bilhões de anos, que é a capacidade divina, que está em nós, que vai se desenvolver. Nós vamos virar Deus. Não vamos virar Deus, não tem. Nós vamos virar um espírito, sabe? Mas isso vai ser competência desenvolvida porque a gente vai ter condição de entender, de receber essa potência. Nós não temos ainda. Então, a nossa condição ainda é uma condição de seres que vivem em função, e que está certo, de que o nosso anjo protetor, que um espírito de um nível maior, de que um espírito assim, que a gente vai orar, vai pedir, está certinho. Mas o que eu estou mostrando aqui é que nós estamos falando de um capítulo, de um livro, uma parte do livro, que mostra que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Mas na imaginação, você coloca então assim, imagina um amor, uma luz inconcebível por todo o universo, passando por todos nós. Por todos nós. E a alimentação que ela faz em nós é de acordo com a nossa capacidade. Ela respeita a nossa capacidade. E para finalizar, gente, a aula hoje, que já deu a nossa hora, olha que bonito exemplo. Acho que vocês
acompanharam, provavelmente, né, certamente, do desencarne do Papa Francisco. E o que ele fez ontem? Ele foi no presidiário, ele foi no presídio, né? Foi lá, foi visitar passou por um período na tarde, ontem na tarde de Páscoa, foi visitar aquelas pessoas que são tidas como párias da sociedade, criminosos, né? E bonito, na entrevista, quando ele saiu do presídio, estava no carro, um repórter fez alguma pergunta para ele, e ele falou que ele foi ali, que ele ficava olhando aquelas pessoas e pensava, e se fosse eu que estivesse lá? Empatia. Isso, empatia. Amorosidade, depois, 2 horas após, ele desencarnou. Então, a bondade desse espírito, né? Os últimos momentos dele, ele foi lá no lugar de irmãos sofridos, né? Tido como criminosos, né? E ele foi lá e se colocando, né? Que bom se alguém fosse visitá-lo, se ele estivesse preso. A mensagem de Jesus, né? Tive sede, tive fome, estava preso, me visitar, estava nu, me desse roupa. Eu fiquei tão sensibilizada com isso que eu falei, gente, que bonito, né? Do espírito, os últimos momentos dele, ninguém sabia, poderia adivinhar que dali a algumas horas ele iria desencarnar. Depois, 2 horas após ele desencarnou. E que sirva de exemplo para nós não perdermos oportunidade de sermos úteis, de sermos amorosos, de sermos fraternos, que nós não sabemos a hora, quando chegará a nossa hora, né, gente? Gente, chegamos no fim, né? Com essa lembrança e esse bom exemplo que o Papa Francisco nos deixou, né? Vamos encerrar. Alguém gostaria de fazer a prece? Então vamos hoje, que conforme falei com vocês, estou com o coração aqui cheio, sensível mesmo, sabe, assim, reflexiva em todas. Hoje vi as palestras do Divaldo e também, inclusive, até ouvi ele falando, se referindo ao Papa Francisco, né? Da humildade do Papa Francisco, e eu ouvi também ele falando da moratória que ele teve um período atrás aí que ele estava prestes a desencarnar, até foi informado para ele, e ele recebeu uma moratória através de tantas preces, isso é ele próprio, depois até vou encaminho para vocês ouvir as palavras dele. Diz que através de tantas preces que ele está recebendo de muitos de nós, até eu mesmo, nós mesmos oramos por ele, né? Ele foi dado uma concessão para ele viver mais um período, né? Ele muito emocionado contando a história, né? Isso tudo me tocou muito, e que sirva para nós de exemplo de nós não perdermos oportunidade de fazer algo de bom. Se não pudermos fazer coisas concretas, que nós possamos orar, sinceramente emitir boas vibrações. Fred, por favor, trate seus pacientes com todo amor. Eu sei que você faz isso, mas ponha mais amor ainda. Que como isso vai curar, né? Almas, além de curar o corpo físico das pessoas que estão necessitadas, né? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, mesmo sem ter, Senhor Deus, a compreensão exata da vossa grandiosidade, mas sabemos que vós sempre está perto de nós, nos envolvendo com seu imenso amor. Então, mais uma vez, elevamos as nossas preces, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que receba nosso caro amigo Papa Francisco, que olhe também pelo nosso irmão Divaldo, que está passando por momentos difíceis, e que olhe também, Senhor, que a vossa luz, Mãe Santíssima, derrame sobre todos os nossos irmãos da terra, encarnados e desencarnados, sobretudo sobre aqueles mais sofredores. E assim pedimos permissão para encerrar nossos trabalhos dessa noite, cumprimentando os espíritos que são responsáveis por esse trabalho, que nos intuem sempre, e que possamos, semana que vem, estarmos aqui novamente. Que assim seja. Graças a Deus.
Um abraço para cada um de vocês. Um beijo, boa noite. Até semana que vem. Se Fica Deus com quiser. Deus, gente. Boa noite, gente. Até semana que Estamos vem. terminando aqui. Boa noite, Sheila aqui. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite, noite. Sheila. Boa noite, gente. Até mais. Estou desligando aqui.